Bom dia, pessoal. Bom, gente, então, na segunda-feira, nós terminamos falando sobre produto interno entre dois vetores. E aí, se você lembrar, produto interno é uma definição muito simples e uma forma bem fácil de você calcular quando você tem dois vetores. Aí, eu queria hoje usar o produto interno para a gente discutir como é que eu calculo o ângulo entre dois vetores. Então, o assunto principal de hoje é que você saia daqui sabendo calcular o ângulo entre dois vetores. Assim, o que é uma coisa que parece ser até bem útil, é uma coisa importante. O que é? Olha só qual é o nosso desafio aqui. Digamos que você tem um vetor, vamos dizer que esse giz aqui amarelo é um vetor, esse giz branco aqui é outro vetor, e aí o que eu quero é calcular qual é o ângulo formado entre os dois vetores. Eu quero saber qual é esse ângulo aqui. Então, esse é o desafio de hoje. E a gente vai tentar achar uma fórmula para isso. Então, vamos lá. Então, estamos falando aqui sobre ângulo entre vetores. Digamos, então, digamos que você tem aqui um vetor, que eu vou chamar de vetor U, e nós temos também um outro vetor aqui, que eu vou chamar de vetor V. O nosso objetivo é encontrar esse ângulo aqui, o ângulo formado entre os vetores, que eu vou chamar de ângulo θ. Lembrando que, é claro que o meu vetor V não necessariamente está nessa posição, ele pode estar em qualquer posição do quadro. Mas quando eu pergunto o ângulo entre eles, então a gente une aqui os vetores no ponto inicial deles e eu quero descobrir esse ângulo. Como é que eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é formar um triângulo. Então, ó, eu vou desenhar um novo vetor. Esse novo vetor, ele vai começar bem aqui e vai terminar bem aqui, justamente para fechar o meu triângulo. Então, eu formo esse novo vetor amarelo. Só que esse vetor amarelo que eu formei, que fechou o meu triângulo, nada mais é do que o vetor V menos U. Ah, professor, não acredito. Por que esse vetor é o V menos U? Vamos fazer. Se eu pedisse para você, desenha para mim o vetor V menos U, como é que você faria? Bora, o vetor V menos U é a mesma coisa que o vetor V mais menos U. É a mesma coisa, certo? Então, na verdade, isso aqui é uma soma de vetores. Eu estou somando o vetor V com o vetor menos U. Quem é o vetor menos U? É o vetor que tem a mesma direção do vetor U, o mesmo tamanho do vetor U, só que o sentido contrário. Então, por exemplo, se o vetor U é assim, então o vetor menos U seria assim. Tá? Esse aqui é o vetor menos U. Então, como seria eu somar o vetor V mais menos U? Seria assim, o vetor V, eu jogaria ele aqui. Está aqui o meu vetor V. E agora eu vou posicionar o vetor menos U. O vetor menos U seria isso daqui, que é o mesmo tamanho, só que sentido oposto. E como seria essa soma aqui? Seria o ponto inicial e o ponto final. Ou seja, esse vetor que eu formei aqui é justamente o vetor que eu usei para fechar o meu triângulo. Então, até aqui, tudo bem, né? Só fechei o triângulo com um vetor que eu também conheço, que é o vetor V menos U. Agora, para achar esse meu ângulo θ, eu vou usar uma lei que você usa em um triângulo. Você pode usar essa lei para qualquer triângulo, não precisa ser um triângulo retângulo. Eu vou usar a lei dos cossenos. Vocês lembram disso? Lá, 8º ano do ensino fundamental, ensino médio, enfim, vou usar a lei dos cossenos, que é algo que vocês alguma vez já viram. Então, vou apagar aqui. E vou escrever pela lei dos cossenos. Bom, para quem não lembra, a lei dos cossenos ela serve justamente quando você quer descobrir um ângulo, por exemplo, você tem os 3 lados, ou quando você quer descobrir um lado, você tem o ângulo e os outros 2 lados. Porque ela relaciona esses 4 elementos que estão aqui aparecendo.
Então ficaria, tá aqui, esse é o ângulo que eu quero, então eu olho para o lado oposto a ele. O lado oposto é esse daqui. Então vai ficar esse lado aqui ao quadrado. Agora detalhe, quando eu olho para o lado ao quadrado, eu não vou escrever assim, ó, gente. Vou escrever v menos u ao quadrado. Não é isso. Eu estou olhando só para as medidas do triângulo, ignorando o sentido do vetor. Então, na verdade, quando eu digo esse lado aqui, eu não estou falando do vetor em si, estou falando da norma dele. Porque o que me interessa é o tamanho, não me interessa o sentido. Eu estou olhando para esse triângulo aqui, só analisando o tamanho de cada lado. Tanto que se eu quisesse desenhar esse mesmo triângulo aqui embaixo, sem olhar para os vetores, eu poderia escrever assim. Eu poderia fazer assim. Esse daqui ainda seria o meu ângulo θ. Perceba que eu não estou usando mais o sentido dos vetores, eu vou usar só mesmo o comprimento de cada lado. Então, por exemplo, esse lado aqui, qual é o comprimento dele? O comprimento dele é o tamanho desse vetor V. Então, esse lado aqui tem como comprimento a norma de V. Da mesma forma, esse lado aqui tem como comprimento a norma de U. E esse último lado aqui tem como comprimento a norma desse vetor, que é V menos U. Pronto. Agora que eu estou olhando só aqui para os comprimentos, eu vou aplicar a lei dos cossenos neste triângulo. E aí vai ficar este lado aqui ao quadrado, ou seja, norma de V menos U ao quadrado, igual a esses aqui agora, U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Ó, não é difícil lembrar da lei dos cossenos se você pensar que ela é muito parecida com o teorema de Pitágoras. Só que não é só isso aqui, né? Senão isso aqui seria o teorema de Pitágoras. Aí vai ficar aqui menos 2 vezes a norma de U vezes a norma de V, aí vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados. Então, isso aqui que eu acabei de usar é simplesmente a lei dos cossenos, que é uma lei que você já conhecia. Aí agora eu vou começar a mexer nessa equação aqui. Mas perceba que pelo menos já apareceu o meu ângulo θ, que é o ângulo que eu quero descobrir. Então, eu já tenho alguma coisa, no meu horizonte. Só falta agora desenvolver um pouco mais essa equação. Então, para desenvolver essa equação, eu vou olhar para o lado esquerdo. Aqui, ó. Essa norma aqui. Eu vou desenvolver essa norma. Aí eu vou ignorar um pouco, vou ignorar por enquanto esse lado direito. Eu vou olhar só para o lado esquerdo. Tá? Então, vamos analisar só o lado esquerdo. Se você lembrar, a norma ao quadrado de um vetor, isso é o finalzinho da aula passada, norma ao quadrado de um vetor é a mesma coisa que o quê? Vocês lembram? Propriedade. Eu até demonstrei aqui. Norma ao quadrado de um vetor é a mesma coisa que o quê? Alguém lembra? Não? É igual ao produto interno do vetor com ele mesmo. Então, eu vou usar isso agora. Então, ó, a norma ao quadrado de um vetor é igual ao produto interno do vetor com ele mesmo. Então, note ó, que eu já usei a primeira propriedade de produto interno aqui. Gente, isso daqui é um vetor. Isso daqui também é. Mas eu vou usar agora a propriedade distributiva de produto interno, que nós também vimos no final da aula passada. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse vetor inteiro, esse parênteses inteiro, e vou multiplicar primeiro com esse vetor V. Aí depois vai ficar menos, eu vou pegar esse vetor inteiro e multiplicar com o vetor menos U. Propriedade distributiva de produto interno. Aí como é que vai ficar? Vai ficar assim. Vai ficar V, produto interno com, ou melhor, desculpa, vai ficar o parênteses inteiro, né? Parênteses inteiro, que é V menos U, produto interno com V primeiro. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Produto interno desse parênteses inteiro com menos U. Vai ficar menos U, produto interno com
V menos U. Tá? Então, o que foi que eu apliquei aqui? Propriedade distributiva. Peguei esse parêntese e distribuí entre esses dois vetores. Ficou assim. Aí eu posso aplicar de novo propriedade distributiva. Ou seja, eu posso distribuir esse V com esse pessoal que está aqui e posso distribuir esse U com o pessoal que está aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui vai ficar aqui V escalar V, V escalar V, aí depois V escalar menos U. Vai ficar menos U escalar V. Implicitamente estou usando também a propriedade comutativa, tanto faz a ordem do produto interno. Agora aqui vai ficar menos U escalar V, menos U escalar V, menos U escalar menos U. Aí menos com menos passa para frente, menos com menos vai dar mais. Então, mais U escalar U. Então, só aqui eu já usei umas 3 propriedades do produto interno. Isso eu só estou desenvolvendo do lado esquerdo. Ainda vou mexer toda a equação aqui. Daqui, gente, dá para mexer também. Por exemplo, aqui eu tenho V escalar com V. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que a norma de V ao quadrado. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que a norma de V ao quadrado. Aí perceba que esse é o mesmo desse. Então, vai ficar menos 2 vezes ele. Menos 2 vezes U escalar V. E aqui, U escalar com U é a norma de U ao quadrado. Vai ficar mais norma de U ao quadrado. Ou seja, isso daqui é igual a isso daqui. Note que isso aqui lembra muito para a gente o produto notável. Ou seja, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, só que aqui é produto interno, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui nos lembra muito bem o nosso produto notável. Aí tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o lado esquerdo da minha equação por isso daqui que eu desenvolvi. Aí eu vou continuar no próximo quadro. Então, vai ficar assim. Ficou norma de V ao quadrado menos 2 vezes U escalar V mais norma de U ao quadrado. Igual, agora eu vou repetir o lado direito que já tinha na minha equação, que é norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos 2 vezes norma de U, norma de V, cosseno do meu ângulo. Olha só, está ficando cada vez mais bonito. E aí, o que eu posso fazer agora? Eu vou começar a enxugar essa minha equação. Porque você já percebe que algumas pessoas que aparecem do lado esquerdo também aparecem do lado direito. E eu posso eliminar, posso simplificar. Por exemplo, aqui eu tenho norma de V ao quadrado. E aqui também. Então, eu posso eliminar. Aqui eu tenho norma de U ao quadrado. Aqui também. Então, eu posso eliminar. Do lado esquerdo, então, só vai restar menos 2 vezes U escalar V. Do lado direito, só restou menos 2 vezes norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Dá para simplificar ainda? Dá. Ó, aqui aparece menos 2, aqui também. Então, vamos lá, simplifica o menos 2. No final, eu tenho que U escalar com V é igual a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Essa daqui é a equação que a gente vai usar. Lembra, professor, por que eu fiz tudo isso mesmo? Porque é legal, porque é divertido? Também. Mas nós fizemos isso porque, lembra, eu queria uma fórmula para descobrir o ângulo entre os vetores. Ou seja, eu queria uma fórmula para esse ângulo aqui, ó, θ. Então, eu vou isolar esse ângulo θ. Primeiro, eu vou isolar o cosseno. Aí vai ficar assim. Eu já vou colocar de amarelo aqui, ó. Cosseno de θ é igual ao produto escalar dos dois vetores dividido pelo produto das normas, ou seja, norma de U vezes norma de V.
Essa daqui, gente, é a fórmula principal. É a que mais a gente vai usar aqui para achar o ângulo. Claro que às vezes eu vou usar essa expressão que está aqui em cima, que é a mesma dessa, né? Só que sem o cosseno isolado. E às vezes também, se eu quiser, eu poderia isolar só o θ. Aí ficaria o quê? θ igual ao arco cosseno disso daqui. Tá? Que é a mesma coisa também. Porque não esqueça que o que a gente quer achar é justamente o θ. Então, se eu quiser isolar mesmo, de maneira rigorosa, o θ, bastava eu escrever θ igual ao arco cosseno dessa expressão, que é escalar de U com V dividido pelo produto das normas. Então perceba que essa expressão é a mesma dessa, que é a mesma dessa. Depende do contexto, você pode usar qualquer uma delas. Mas eu coloquei de amarelo essa aqui do meio, porque ela é a que mais nós vamos usar para achar o ângulo entre os vetores. Deu para entender, gente? Olha, como eu sempre pergunto, para a prova de vocês vão precisar dessa fórmula aqui? Sim ou não? Sim, com certeza, você vai precisar dessa fórmula. Segunda pergunta, já que você vai precisar muito dessa fórmula, você vai decorar essa fórmula, sim ou não? Não. Você não vai decorar a fórmula. Aí você vai falar, professor, mas eu preciso tanto dela. Justamente, se você precisa tanto de uma fórmula, você não decora a fórmula. Você aprende, você lembra como é que demonstra a fórmula. Então, você entende a fórmula. Então, por isso que... ou você acha que isso aqui é uma... A gente está perdendo tempo aqui. Não. Isso aqui não é porque só é bonito. Não, isso aqui a gente faz para você entender a fórmula, para você nunca precisar decorá-la, já que ela é tão importante para você. Uma vez que você entende o passo a passo, você consegue demonstrar a fórmula e aí você não precisa mais decorar nada. Isso aqui a gente vai usar. Tá, professor, mas e aí? Me mostre na prática agora usando essa fórmula. É simples. Vamos fazer um exemplo aqui, bem rápido. Exemplo. Digamos, sei lá, que você tem dois vetores. Aí esse vetor pode ser uma grandeza física, pode ser uma velocidade, uma aceleração, pode ser uma força, enfim. Aí digamos que você tenha dois vetores. O vetor U é o vetor, sei lá, vou jogar aqui 1, 2 e 1. Já o vetor V é o vetor, deixa eu pensar aqui, 2, 3 e 2. Sei lá, isso aqui é só um exemplo qualquer. Aí eu peço para você, olha, calcule para mim o ângulo entre esses dois vetores. Como é que você pode fazer? Bom, você vai lembrar disso daqui, ó. Para você achar, pelo menos, o cosseno desse ângulo que você quer descobrir, é só você fazer o produto interno dividido pelo produto das normas. Aí, se você quiser, você calcula por partes, ó. Vamos calcular primeiro o produto interno desses dois vetores aí, ó. U escalar com V. Aí, como é que fica? Agora eu vou fazer mais rápido, porque você já sabe fazer. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2. Mais 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 2, 2. Então, isso aqui deu 10. E agora, o que eu vou calcular? Vou calcular a norma do vetor U, que vai ser raiz quadrada, aqui 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 1 ao quadrado, que é 1. Isso aqui vai dar raiz de 6. E agora? Agora eu vou calcular a norma de V, que é raiz quadrada, aqui 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Isso aqui vai dar 8, isso aqui vai dar raiz de 17. Raiz de 17. Tá? E agora? Agora é só usar essa fórmula aqui, gente. Ó. Cosseno do meu ângulo vai ser produto interno, que eu já calculei, que deu 10, dividido pela norma de U, que eu já calculei, deu raiz de 6, dividido pela norma de V, que eu também já calculei, deu raiz de 17. Tá? Aí vai ficar como? Então, ó, o meu cosseno de θ vai ser 10 dividido pela raiz de 6 vezes raiz de 17. Aí, se eu quiser, eu poderia até multiplicar
esses dois aqui, 6 vezes 17, não tem problema. No final, claro que isso aqui ia dar o quê? Ia dar que o θ é igual ao arco cosseno, você até pode escrever assim, ó, cosseno de menos 1, tá? Isso aqui também que significa arco cosseno, de 10, dividido, aqui vai dar, se eu não me engano, raiz de 102, não é isso? 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 7 vai dar 42, se não me engano, tá? Se não me engano vai dar isso aqui. Enfim, posso estar errado, mas creio que seja isso daqui. Então, ó, no final deu cosseno, arco cosseno disso daqui. Aí você vai dizer, professor, mas eu não sei qual ângulo é esse aqui. Bom, não tem problema, gente. Pode ser que esse ângulo aqui, ele não seja o ângulo notável. E aí não tem problema nenhum com isso, ele não ser notável. Tá? Nesse caso, a minha resposta vai ficar isso daqui mesmo. Então, essa é a minha resposta, acabou. É isso. Agora, claro, se esse ângulo aqui fosse um ângulo notável, 30 graus, 45, 60, aí eu ia exigir de você que você me mostrasse que era um ângulo notável. Agora, se não é, a resposta final deu isso daqui, ó. Ah, professor, mas eu queria muito descobrir que ângulo é esse. Bora para o GeoGebra, então. A gente vai saber exatamente quanto é esse ângulo. Olha só. Deixa eu mudar aqui para o GeoGebra. Bora ver se a gente já está bom de fazer vetor aqui no GeoGebra. Então, aqui, ó, vou escrever no GeoGebra vetor, né, que é o comando de vetor, que você já conhece. Quando aparecer, daqui a pouco já vai aparecer aqui para a gente. Tá aí, ó. Então, eu escrevo vetor primeiro. Aí eu vou escrever agora outro parêntese, tá? Porque o primeiro é só do comando. O segundo é o do vetor mesmo, que é 1, 2, 1. Ó, esse aqui é o nosso vetor U. Agora eu vou fazer o vetor V. Então vai ficar vetor, parêntese, parêntese, 2, 3, 2. Tá aqui, ó. Então nós temos o vetor U e nós temos o vetor V. Aí eu quero descobrir o ângulo entre eles. Ó, posso até aproximar aqui. Aí eu quero descobrir o ângulo entre eles. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse comando bem aqui, ó, gente. Cadê? Esse bem aqui, ó. Clico nele, escrevo aqui, ó, ângulo. Eu vou clicar no ângulo. Aí eu escolho esse vetor e escolho esse vetor aqui. Cadê? Não selecionou. Pronto, selecionou. Aí olha que apareceu aqui embaixo. Bem aqui embaixo apareceu quanto é o ângulo entre eles, ou seja, 8,05 graus. Ou seja, um ângulo bem pequenininho. Eles são bem próximos entre si. Enfim, e aí você pode brincar agora, né? Você pode pegar... Lembra que esses vetores que eu escolhi foram aleatórios. Eu tirei da minha cabeça 2 vetores, aí fiz o cálculo da fórmula, depois joguei no GeoGebra para saber exatamente o ângulo. A mesma coisa que você pode fazer na sua casa. Pegue 2 vetores aleatórios, use a fórmula, depois jogue no GeoGebra. Tá? E, aliás, tente desenhar antes de jogar no GeoGebra, que vai ficar mais divertido também. Bom, então é isso. Deixa eu passar aqui no nosso slide agora. Então, ó, uma vez que nós sabemos como calcular o ângulo entre 2 vetores, nós vamos discutir aqui como você sabe quando 2 vetores são paralelos ou eles são ortogonais. A gente vai tentar estudar esse ângulo entre eles. Primeiro, nós estamos vendo como calcular o ângulo de forma geral. Para isso, nós usamos a fórmula do produto interno, que é esta fórmula aqui. A partir dessa fórmula, nós aplicamos para esse triângulo a lei dos cossenos, e aí usamos aquela fórmula. E chegamos na nossa fórmula final, que no caso ali no quadro eu isolei o cosseno, mas é a mesma expressão. Então, usando essa formulinha aqui, você consegue descobrir o ângulo entre 2 vetores não nulos. Bom, então bora resolver aqui 2 exercícios para a gente ir se acostumando, né, com a fórmula. Vou anotar aqui primeiro as informações. Na primeira questão, nós temos U igual a 1, 2 e 0. E eu tenho V igual a 1, 2, raiz de 15.
Aí deixa eu logo anotar aqui. Segunda questão. Na segunda questão eu tenho o vetor U, que é o vetor 3 e 0. E eu tenho o vetor V, que é o vetor 3 e 3. Pronto, bora lá, gente. Bom, é a mesma coisa. Você percebe que não é difícil se você lembrar do passo a passo, né? Então, por exemplo, aqui, eu quero achar o ângulo entre esses vetores aqui. Aí eu vou calcular o produto interno, vou calcular as normas, depois eu vou jogar na fórmula. Então, vamos calcular o produto interno. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, calcular o produto interno de U com V. Aí vai ser 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 2, 4, mais 0 vezes raiz de 15, 0. Isso aqui vai dar 5. Agora eu vou fazer a norma do vetor U, que é raiz quadrada, 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4, mais 0 ao quadrado, 0. Isso aqui vai dar raiz de 5. Por fim, norma de V vai ser raiz quadrada, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, raiz de 15 ao quadrado, 15. Isso aqui vai dar raiz de 20. Agora eu vou jogar na fórmula. Então vai ficar cosseno de θ igual a esse produto escalar, que é 5, dividido pelo produto das normas, ou seja, raiz de 5 vezes raiz de 20. Aí então isso aqui vai dar que o θ é igual ao cosseno, aqui ó, o arco cosseno, tá? Estou escrevendo assim. Aqui em cima ficou 5 e aqui embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 20. 5 vezes 20 é 100. Então vai ficar aqui ó, raiz de 100. Aí só que chega aqui o aluno desiste, né? Que nem, o professor deixou assim, vou deixar assim, mas calma lá. Né? Primeiro que aqui, ó, raiz de 102 não tem raiz exata. Tá? Aqui você tem 3 números primos se multiplicando, né? O teorema fundamental ali da aritmética. Você tem raiz de 17 e 6, que é 2 vezes 3. Então aqui não tinha muito o que fazer, não. Era isso aqui mesmo. Agora aqui, raiz de 100. Qual é a raiz de 100? É 10. Então isso aqui vai ficar arco cosseno de 5 sobre 10. Dá para simplificar? Dá, né? Então, ó, simplifico. Então, isso aqui vai ser arco cosseno de meio. Quem é o arco cosseno de meio? 60 graus, né? Ou seja, qual é o ângulo cujo cosseno dá meio? 60 graus, ou π sobre 3. Então, nesse caso aqui, ó, nossa resposta deu π sobre 3. Tá? Então, essa daqui é a nossa resposta. Vou escrever aqui em cima, fica melhor. Então, ó, nesse caso, nosso ângulo deu π sobre 3. Pronto. Nesse caso, foi um ângulo notável. Então, se na prova de vocês cair um ângulo notável, então, por favor, vocês vão precisar me dizer que ângulo é esse. Tá? Agora, se não cair, deixa lá. Bora ver esse daqui agora, segunda questão. Aí, na segunda questão, vou fazer a mesma coisa, gente. Não vai mudar nada. Ó, vou fazer até aqui do lado logo. Escalar de U com V. É bom que agora só são duas coordenadas. 3 vezes 3, 9. 0 vezes 3, 0. Pronto, deu 9. Norma de U. Raiz quadrada. 3 ao quadrado é 9. 0 ao quadrado é 0. Raiz de 9 é 3. Aqui, norma de V. Raiz quadrada. 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 9. Isso aqui vai dar raiz de 18. Ficou assim. E agora? Bom, então o cosseno do meu ângulo vai ser esse produto escalar, que é 9, dividido pela norma de U, que é 3, vezes aqui a norma de V, que é 18. Está aqui. Posso logo simplificar. 9 com 3. Isso aqui vai ficar 3 dividido pela raiz de 18. Só que aqui, gente, a gente não vai desistir ainda não. Será que não dá para simplificar alguma coisa aqui? Dá. Porque 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2.
E qual é a raiz de 9? É 3. Então, na verdade, aqui vai ficar cosseno de θ igual a 3 dividido para 3, raiz de 2. Raiz de 2. Simplificou. Isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 2. Pronto, se agora eu posso desistir? Não. A gente não vai desistir. Sei que a gente veja que a gente já chegou na resposta final. Aqui, vamos racionalizar. Multiplica pela raiz de 2, em cima e embaixo. Então vai ficar que o θ é igual ao arco cosseno. Ó, não esqueça do menos 1 aqui, tá, gente? Quando eu racionalizo, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Que ângulo é esse? 45 graus. Ou π sobre 4. Né? 45 ou π sobre 4. Então, π sobre 4. Então, essa aqui é a nossa resposta final. Se você quiser, claro, você pode desenhar. Por exemplo, nesse caso aqui, para eu desenhar essa situação, basta para mim 2 eixos, porque esses vetores têm 2 coordenadas. Então, na hora que eu for desenhar, eu desenho no plano. Aí eu faço 3, 0. Bora dizer que o 3 está bem aqui. Está aqui o 3. Então, meu vetor U, ele é isso daqui. Ele é 3 em x, 0 em y. Então, ele sai da origem e chega nesse ponto bem aqui. E o meu vetor V, ele sai da origem e chega no ponto 3, 3. Então, meu vetor V, ele faz isso daqui. Então, esse daqui é o meu vetor U, esse daqui é o meu vetor V. E aí, nós já sabemos que esse ângulo aqui, se você quiser pode escrever em graus também, 45 graus. Tá? A mesma coisa a gente poderia desenhar no primeiro exercício. Só que para desenhar no primeiro, eu vou precisar de 3 eixos, porque cada vetor está no R3. Então aqui, se eu quisesse desenhar, eu faria mais ou menos assim. Faria os 3 eixos, x, y e z. Desenharia o meu primeiro vetor, é o vetor 1, 2, 0. Então, eu vou marcar esse ponto 1 em x, 2 em y, 0 em z. Aí, bora dizer que 1 está aqui. Então, o 2 estaria mais ou menos por aqui. Esse pontinho aqui, ele já é 1 em x, 2 em y, 0 em z. Então, esse aqui já é o meu vetor. Esse aí já é o meu vetor U. Agora eu vou desenhar meu vetor V. O meu vetor V, ele também é 1 em x, ele também é 2 em y, só que em z ele é raiz de 15. Raiz de 15 é próximo de 4, né? Já que raiz de 16 é 4. Então, eu vou tentar marcar aqui 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Só que não chega em 4, né? Então, vou tentar marcar mais ou menos por aqui, Então, daqui eu faço a projeção. Aqui, projetar para cima. E aqui, paralelo a essa diagonal. Então, vai se encontrar bem aqui. Então, esse daqui é o meu vetor V. Tá? Então, eu tenho o meu vetor U, o meu vetor V. E eu já sei, deixa eu fazer aqui de outra cor, que esse ângulo aqui, entre os vetores, é 60 graus. Então, pronto. Então, você já até sabe desenhar sem usar o GeoGebra. Se você quiser usar, também pode. Gente, disso daqui, alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo certinho? Se eu pedir para vocês na prova assim, demonstre a fórmula, você ia saber fazer? Ia? Muito bem. Então, tudo bem. Não ia ter graça, né? Por isso que eu não vou pedir, porque não vai ter graça, não já vai saber fazer a fórmula. Então, vou pedir outras coisas. Então, é isso. Agora, outra coisa. Vou fazer uma observação aqui com vocês. Uma observação importante para esse assunto, até para a gente continuar discutindo aqui. Na verdade, eu vou fazer 2 observações com vocês. Uma é sobre norma e a segunda é sobre produto interno. Então, vou colocar assim, observação 1. Olha, eu não cheguei a comentar com vocês ainda, mas a norma ela tem algumas propriedades também, que são importantes para a gente. A primeira é a seguinte, a norma de um vetor, não importa quem seja esse vetor,
A norma de um vetor, ela é sempre maior ou igual que zero. Vocês concordam comigo? A norma de um vetor, ela vai ser sempre maior ou igual que zero. Claro, porque para a gente aqui em cálculo 2, norma de um vetor é simplesmente o tamanho dele. É quanto ele mede. E aí, nesse caso, quando a gente está falando de tamanho, não vai existir tamanho negativo. Ah, qual é a tua altura aí? Ah, a minha altura é menos meio metro. Não, tá? Então é positiva. O menor que pode chegar é zero. É o menor. Mas se negativa não vai ser. Tá bom? Então, ó, a norma de um vetor, ela é sempre maior ou igual que zero. Isso aqui é uma observação importante. Outra propriedade importante da norma. Eu acabei de falar para vocês que a norma de um vetor, ela pode ser maior que zero ou igual a zero. Aí eu te pergunto, beleza, mas quando ela vai ser zero? Quando ela vai ser zero? Aí você vai perguntar, pessoal, se norma é tamanho, ela vai ser zero quando o vetor não tem nenhum tamanho. Quem é o vetor que não tem tamanho? É o vetor nulo. É quando o ponto inicial e o ponto final é o mesmo. Que aí não consigo esticar nada. E aí, realmente, ele não vai ter comprimento. Então, ó, a norma ela vai ser sempre maior ou igual que zero. E ela vai ser zero se e somente se o vetor que está aqui dentro é o meu vetor nulo. Que eu vou representar assim, ó, como sendo um zero com uma setinha. Então, isso aqui não é um número zero. Isso aqui é o vetor nulo que ele está chamando. Se você está no plano, então o vetor nulo é o vetor 0, 0. Se você está no espaço, o vetor nulo é o 0, 0, 0. E assim por diante. Terceira e última observação dessa parte aqui. Você pode, toda vez, ó, pegar o seu vetor e multiplicar por um escalar. Isso a gente já sabe. Isso aqui a gente já sabe. Só que quando você calcula a norma de um escalar vezes um vetor, isso aqui é a mesma coisa. Você pode, se quiser, tirar o escalar aqui da norma. Só que na hora que você tirar o escalar, tem que ficar assim, ó, módulo de lambda vezes a norma. Porque se você não colocar módulo e o teu escalar for negativo, aí aqui vai ficar negativo. Não pode, né? Porque a norma de alguma coisa tem que ser sempre maior ou igual que zero. Então, isso daqui também é importante. Tudo bem? Tudo certinho? Tá. Segunda observação. Gente, um produto escalar, ou seja, U escalar V, pode ser igual a zero. O que você acha? Quando você calcula o produto escalar de dois vetores não nulos, tá? Isso é importante. Se eu tenho dois vetores não nulos, eu estou considerando aqui que U e V, tanto U quanto o V, eles não são vetor nulo. Porque, claro, se um deles for o vetor nulo, que é tudo zero, na hora que você for para o interno vai dar zero. Agora, se eu tenho dois vetores não nulos, isso daqui pode ser igual a zero? O que você acha? Sim ou não? Vamos pensar num exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos, ó, que U é igual. Aí eu vou fazer aqui 2, menos 1 e 7. V já vai ser 1, 2 e 0. Esses dois vetores são vetores não nulos. Agora, se eu calcular o produto escalar entre eles, olha o que vai acontecer. Produto escalar de U com V vai ser igual. 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. 7 vezes 0, 0. Isso aqui vai dar 0. Ou seja, eu acabei de pegar dois vetores não nulos, fiz ali, ó, o produto interno entre eles e deu 0. Estranho, né? Eu acho que é um pouco contra-intuitivo, assim, porque a gente pensa, não vai dar 0, já que são dois vetores não nulos, sempre vai ter ali
né? Vai ter um ângulo, como assim? Quer dizer que o ângulo é zero? Não existe ângulo? Eles não se encontram? O que que é, gente? Então, ó, isso que a gente vai discutir agora. O que acontece, ou seja, por que o produto interno ele pode dar igual a zero? E se ele dá zero, o que está acontecendo por trás? Qual é o fenômeno ali por trás? Isso que a gente vai discutir agora, tá? Então, vou fazer aqui no outro quadro. Aí você vai falar, professor, mas eu preciso mesmo estudar isso daí? Precisa, porque isso aí vai ser muito bom para a gente. Agora você não está dando valor, mas quando você vê a aplicação, você vai falar, ah, realmente, legal, gostei dessa observação aí. Então, olha só. Eu quero descobrir qual é o significado do produto escalar ser zero. Lembrando, mais uma vez, que eu estou considerando que o U é um vetor não nulo e o V também, tá? O U e o V. Aí, o que significa isso daqui? Bom, eu já sei que se U escalar com V for igual a zero, significa, então, que a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles também vai ser zero. Não é verdade? Por quê? Porque eu já sei que aquela nossa expressão famosa que a gente demonstrou aqui. Produto interno é igual ao produto das normas vezes o cosseno do ângulo. Então, está aqui. Então, se eu estou dizendo que o produto interno está sendo igual a zero, é porque isso daqui também é zero. Só que acontece, se somente se. Ora, mas, gente, isso aqui, olha só o que me diz aqui. Que essa norma vezes o cosseno está dando zero. Então, é porque pelo menos um deles é zero. Né? Porque para o produto dar zero, um dos elementos tem que ser zero. Vamos achar quem é esse elemento. A norma de U, ela pode ser zero nesse caso? Sim ou não? Ela não pode. Por que ela não pode? Se o senhor acabou de dizer que pode ser maior ou igual a zero, por que ela não pode? Porque eu estou assumindo que U não é o vetor nulo. Se U não é o vetor nulo, ele vai ter um tamanho. Sim ou não? Sim. Então, ó, por causa dessa mini hipótese, eu já sei que o meu U aqui, ó, o meu U ele é diferente de zero, tá? Porque ele é maior que zero. U é maior que zero. A norma de V pode ser zero? Não, também. Por quê? Porque o V é não nulo. Então, tá aqui, ó. Então, a norma de V também é maior que zero. Gente, então, quem é o único que pode ser zero aqui? É o cosseno, é o único. Então, nesse caso, isso aqui acontece se somente se o cosseno de θ é igual a zero. Então, no caso, o θ é igual ao arco cosseno, tanto faz escrever assim como do outro jeito, tá? Quem é o arco cosseno de zero? Aí você vai dizer, professor, tem duas possibilidades. Eu tenho π sobre 2, que é 90 graus. Quando eu tenho ângulos 90 graus, o cosseno dá zero. E eu tenho também 270 graus, ou seja, em cima e embaixo. O cosseno é zero. Tá? Então, tenho duas respostas? Não. Só vou ter uma resposta. Por quê? Deixa eu pegar aqui dois quadros. Vou pegar aqui dois apagadores. Olha só. Digamos que cada apagador desse é um vetor. Quando eu te pergunto qual é o ângulo entre eles, a priori, essa minha pergunta ela traz uma ambiguidade. Por quê? Porque vocês concordam comigo que existem dois ângulos entre os vetores? Eu poderia me referir a esse ângulo menor, ou interno, se eu quiser chamar assim, ou eu poderia me referir ao ângulo maior. Então, toda vez que eu te perguntar qual é o ângulo entre dois vetores, eu sempre vou estar me referindo ao menor ângulo entre eles. Então, nesse caso aqui, se eu te perguntar qual é o ângulo entre eles, estou falando desse daqui. Tá? Então, esse ângulo, já que é o menor ângulo entre eles, então ele vai variar entre 0, né, 0, que é quando eles estão aqui ó, juntos, aí vai variando. Pode chegar a 90 graus, pode passar de 90, pode também, ó. Por exemplo, 120 graus, ainda é o menor ângulo entre esse e esse aqui de baixo. Qual vai ser então o maior valor desse ângulo? 180, né? Porque ó, chegou aqui em 180,
aí vai dar empate. Esse ângulo é mesmo desse daqui. Agora, se eu passar um pouquinho mais, agora é esse ângulo de baixo que vai ser o meu menor ângulo. Então, perceba que o ângulo entre os vetores sempre vai estar entre 0 e 180. Ou seja, entre 0 e π radiano. Então, dentro desse intervalo de 0 a π, eu só tenho uma possibilidade para cá. Qual é a possibilidade? Qual é o meu ângulo? O meu ângulo é π sobre 2, 90 graus. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo, eu estou afirmando que o θ é π sobre 2 radiano. Ou seja, eu acabei de provar para vocês que toda vez que o produto interno entre dois vetores for igual a zero, é porque esses vetores eles são perpendiculares entre si, ou ortogonais entre si. Ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Ou seja, não esqueça isso aqui, tá, gente? Ó, então, isso aqui significa que o meu vetor U é ortogonal ao meu vetor V. O que significa, claro, é porque o produto interno deles está dando zero. Tá? Então, essa daqui é uma das relações principais de hoje. O que é muito legal, gente. O que é muito legal. Por que é muito legal? Porque agora, toda vez que você calcular o produto interno e ele deu zero, você já sabe o significado por trás. Qual é o significado? É que os vetores são ortogonais e acabou. Você não vai precisar calcular ainda o cosseno. Não. Ou seja, você já sabe o que está acontecendo por trás. Basta um cálculo simples, você já sabe dizer pelo menos se os vetores são ortogonais ou não. Você já sabe dizer, só pelo produto interno. Tá bom? Então, isso daqui significa isso daqui e vem desta relação aqui. Alguma pergunta? Não? Tudo bem? Ó, a gente já fez algumas demonstrações hoje, né? Ainda tem mais demonstração. Vocês gostam de demonstração? Assim, matemática pega aqui? Gostam? A maioria gosta, né? Eu sabia. Pois é. Só que hoje nem é a aula que mais tem demonstração. Vai ter uma aula, gente, que eu vou dizer quando ela chegar. O dia, assim, que eu vou falar, gente, sabe quando eu comentei que vai ter um dia que vai ter uma aula, que vai ter muita demonstração legal, é uma das minhas aulas favoritas, aí eu vou avisar vocês. Mas ainda não é. Ainda vai demorar um pouquinho para chegar. Mas quando chegar, vocês vão me ver assim com um sorriso assim radiante. Por quê? Porque chegou aquela aula cheia de demonstração. Que a gente pega e tal, tal, tal. Ah, mas não precisa disso, você é engenheiro. Eu sou engenheiro também, então acabou essa desculpa, né? Tá aqui, ó, sou engenheiro e a gente demonstra também. Tá, vamos lá, vamos voltar aqui para o slide. Então, você já sabe, vetores, quando é que eles vão ser ortogonais? Nós acabamos de demonstrar que é quando o produto escalar entre eles foi igual a zero. E aí você já pode afirmar que eles são vetores ortogonais. Aí, gente, agora ficou bem legal, ó. Porque, por exemplo, aqui, verifique se os vetores U e V são perpendiculares. Será que você consegue fazer isso de cabeça agora? Será? Vamos lá. Como é que eu sei se são perpendiculares? Basta eu fazer o produto interno. Façam aí rapidinho o produto interno desse vetor com esse vetor V. Me digam aí, eles são perpendiculares ou não? Façam aí, de cabeça, vai. Estou esperando aqui. E aí? Quanto deu o produto interno? Quanto deu? Zero, né? Só fazer aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. 4 mais 6, 10. Só que quando chega bem aqui, ó, menos 2 vezes 5 dá menos 10. Então vai dar zero. Eles são ortogonais? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o produto interno deu zero. Então, olha só. Então, ou seja, hoje você vai sair daqui da aula, você vai chegar com o seu colega que está fazendo cálculo 1, ou, sei lá, álgebra linear, ou alguém que está no ensino médio ainda, geometria analítica, aí tu vai falar assim, me dá 2 vetores aí. Pode ser até do R3. Aí vai te dar 2 vetores. Aí tu vai dizer assim para ele, olha, eu tenho certeza que esses vetores não são ou são ortogonais. Aí ele vai falar, não acredito. Aí você vai fazer de cabeça para ele. Aí ele vai querer entender por que isso, qual é a mágica que você está fazendo. Aí você vai dizer, isso aí está em cálculo 2. Ou você demonstra para ele na hora assim, mostra por que é ortogonal ou não. Tá? Então é isso. Segundo exercício. Calcule o valor de A, de modo que esses vetores aqui, U e V, eles sejam perpendiculares, sejam ortogonais. Isso daí é bem fácil também. Não tem muita dificuldade. Então, isso aí é o segundo exercício.
Ele me dá o meu vetor U, que é o vetor 5 e menos 3. E ele me dá o vetor V, que é o vetor A e 2. Tá, olha só o que ele pede aqui, gente. Ele quer saber qual tem que ser o valor de A para que esses vetores sejam perpendiculares. Será que A pode ser qualquer valor, ou pode ser mais de um valor, ou não existe a possibilidade de eles serem perpendiculares? Vamos ver. Eu já sei que para que dois vetores sejam perpendiculares, o produto escalar entre eles tem que ser 0. Qual é o produto escalar aqui? Vai ficar 5 vezes A, 5A. Aqui, menos 3 vezes 2, menos 6. Então, menos 6 igual a 0. Vamos isolar o A. O A é igual a 6 sobre 5. Então, essa aqui é a nossa resposta. Seja bem simples, né? Será que na prova vai cair assim? Assim, te dou dois vetores, vejo se é ortogonal? Pode ser, né? Mas ia ser melhor se fosse algo mais divertido. Mas é isso daqui, gente. Bom, agora vem a próxima pergunta. Você vai falar assim, professor, beleza. Eu já sei calcular o ângulo entre dois vetores. Pode ser qualquer vetor, se eu me der, eu já sei calcular. Eu já sei também quando dois vetores são ortogonais entre si, ou quando não são. Aí vem uma pergunta agora, que talvez seja uma pergunta assim, que vem logo em sequência. Saberia dizer qual é? Dado esse raciocínio aqui, essa sequência que a gente está estudando, qual seria a próxima pergunta? Aí você poderia me perguntar, professor, e quando dois vetores são paralelos? Tem uma regrinha? A gente fala, tem. A gente vai ver aqui. Então é isso que a gente vai ver agora. Quando dois vetores são paralelos, já que nós já sabemos quando dois vetores são ortogonais. Assim, eu já queria adiantar para vocês que tem duas formas de você verificar se dois vetores são paralelos. Nós só vamos aprender uma delas hoje. A próxima, a gente vai aprender só semana que vem. Inclusive, a próxima é mais legal. Mas, para não dizer que a gente não viu nada sobre isso hoje, vamos falar aqui sobre vetores paralelos. Vamos lá, digamos que eu tenha um vetor U e, bem aqui embaixo, eu tenho o vetor que eu vou chamar de V. Bom, qual é o conceito de dois vetores serem paralelos? Dois vetores vão ser paralelos quando eles têm a mesma direção. Por exemplo, dois vetores estão na horizontal, eles são paralelos. Se os dois estão na vertical, eles são paralelos. Então, de modo geral, se eu descobrir qual é a direção desse vetor aqui, e eu descobrir qual é a direção desse vetor aqui, e eu percebo, por exemplo, que o ângulo que eles formam com o eixo X aqui é o mesmo, se eles formam o mesmo ângulo, ou seja, se eles têm a mesma direção, então digo que eles são paralelos. Isso aí é por definição mesmo, de dois vetores serem paralelos. O que significa também que eu posso, se eu quiser, posicionar o meu vetor V em cima do meu vetor U. Aliás, detalhe, não esqueça que para todo vetor eu tenho uma reta suporte, né? Tenho aqui uma reta suporte. Para cá também eu tenho uma reta suporte. Agora me diga o seguinte, se eu pegar esse vetor V e posicionar ele aqui em cima do vetor U, ou seja, eu pego o ponto inicial dele e posiciono em cima do ponto inicial do meu vetor U, esse vetor V, ele vai sair dessa reta suporte? O que você acha? Não, ele não vai sair, porque o ângulo é o mesmo. Então, se eu posicionasse o meu vetor V bem aqui, ia ficar algo parecido com isso daqui, ó. O meu vetor V, ele não ia sair dessa minha reta suporte. Ia ficar assim. Então, você concorda comigo que agora que eu tenho o meu vetor V e o meu vetor U e estão na mesma direção,
é possível, olha só a minha pergunta, é possível eu pegar o vetor V, multiplicar por um escalar, de modo que ele fique exatamente igual ao vetor U, de modo que eu aumente ele e fique exatamente igual ao vetor U, em direção, sentido e módulo? O que vocês acham? É possível isso? Sim, é possível. Ou você poderia fazer o contrário. É possível pegar o vetor U, multiplicar por um escalar, de modo que ele diminua de tamanho e fique idêntico, equivalente ao vetor V? Sim ou não? Sim, também. Posso fazer isso. Então, dois vetores vão ser paralelos quando eu posso escrever isso daqui, ó, que o meu vetor U é igual a um escalar vezes o meu vetor V. Ou vice-versa, o meu vetor V é igual a um escalar vezes o meu vetor U. Em outras palavras, dois vetores são paralelos quando eles forem múltiplos entre si. Ou seja, um é a mesma coisa que o outro, só que multiplicado por uma constante. Então, é essa relação que nós vamos usar, pelo menos hoje, né? Para definir quando dois vetores eles são paralelos. Por exemplo, tem aqui ó, o vetor U, aqui embaixo, vetor U igual 2, 3. E você tem o vetor V igual a 6 e 9. Sem desenhar nada, eu te pergunto, esses dois vetores são paralelos entre si? O que você acha? Sim ou não? Sim. Como é que você sabe? Porque se você pegar o vetor U e multiplicar por um escalar, você chega no vetor V. Quem é esse escalar? 3. Muito bem. Então, ó, eu sei que eles são paralelos nesse caso, porque se eu pegar o meu vetor U e multiplicar por 3, ou seja, 3 vezes U, isso aqui vai ser igual ao meu vetor V. Ó, pode ver. Se você pegar U e multiplicar por 3, vai ficar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Ou também, se você quiser, você pode dizer que U é igual a 1/3 do V. É a mesma coisa. Pega o V e divide por 3. Volta para o vetor U. Então, sim, eles são paralelos. Tá? É assim que a gente identifica. Pelo menos por enquanto, é assim que a gente vai identificar. Bora voltar aqui para o slide agora. Ó, então, essa é a nossa proposição. Os vetores são paralelos se, somente se, um for um múltiplo do outro. Aí agora, então, a gente consegue identificar. Ó, por exemplo, esses vetores aqui, eles são paralelos. Por quê? Porque se você pegar o U e multiplicar por 3, vai dar o vetor V. Ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Então, sim, eles são paralelos. Olha o próximo exemplo. Esses dois vetores aqui, eles são paralelos. Você vai dizer, professor, mas um é negativo, o outro é positivo, as coordenadas. Não tem problema. Porque, ó, se você pegar o V e multiplicar por menos 2, que é um escalar que também é válido, ele vai dar o vetor U. Quer ver? Está aqui o vetor V. Bora multiplicar por menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai ficar 4, positivo. Menos 2 vezes menos 4 vai ficar 8, positivo. Então, sim, são paralelos. Aí você vai dizer, professor, mas se for assim, então todo mundo é paralelo a todo mundo. Não. Aí você vai dizer, vai ter uma situação que eu não vou conseguir fazer isso? Sim. Olha essa daqui, por exemplo. Esses dois vetores, eles não são paralelos. Aí você vai dizer, não, são sim, professor, olha só. Se eu pegar o meu vetor U e multiplicar por 3, olha o que vai acontecer. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Mas e esse do meio aqui, ó? 3 vezes 3 não vai dar 5, vai dar 9. Aí você vai dizer, pessoal, é só multiplicar ele por um outro escalar. Não, não pode. Tem que ser o mesmo escalar para todo mundo. Então, essa situação aqui é uma situação em que os vetores não são paralelos. Ou seja, não existe um escalar que você consiga multiplicar um deles e vai chegar no outro. Tá bom? Então, é isso. Então, vamos falar um pouquinho agora. Aliás, não tem exercício ainda, né? Bora fazer isso daí, rapidamente. Depois eu quero falar de base canônica com vocês. Então, vamos falar aqui rapidamente. Fazer esse exercício. Olha só, ele me dá dois vetores. Ele me dá o vetor U. Vetor U é 4, 1 e 3. Já o meu vetor V
é o vetor 6, aí A e B. Aí ele quer saber quais são os valores de A e de B para que esses vetores sejam paralelos. Então vamos fazer. Ou seja, ele quer que esses vetores sejam paralelos. Aí como é que eu faço? Bom, eu sei que para ser paralelo, então, por exemplo, V tem que ser igual a um escalar vezes U. Isso aqui tem que acontecer. Mas aí quem é o V? V é o vetor 6, A e B. E quem é o vetor? Aí vai ficar lambda vezes U. Quem é o vetor U? É 4, 1 e 3. É isso daqui. Só que note, gente, que aqui eu posso montar um sistema entre eles, né? Por quê? Dois vetores são iguais se somente se eles forem iguais em cada coordenada. Então, por exemplo, posso até escrever assim, ó. Posso escrever 6AB tem que ser igual. Eu posso pegar esse lambda e multiplicar com cada um aqui, ó. Vai ficar 4 lambda, 1 vezes lambda e 3 lambda. Agora eu posso montar o meu sistema. Ou seja, 6 é igual a 4 lambda, A é igual a lambda, B é igual a 3 lambda. Vai ficar assim. 6 igual a 4 lambda. Depois, A igual a lambda e B é igual a 3 lambda. Aí eu tenho que resolver esse sistema aqui. Que não é difícil, porque ó, olha a minha primeira equação. Só tem um lambda aqui. Então, da minha primeira equação, eu já acho que o lambda é 3 sobre 2. Só dividir para lá. 3 sobre 2. Ora, se o lambda é 3 sobre 2, o A também é 3 sobre 2. Então, o A, que é igual a lambda, também é 3 sobre 2. E aqui embaixo, o B vai ser 3 vezes lambda. Então, B é 9 sobre 2. Não esquece que o que ele quer saber é do A e do B só. Então, tá aqui, ó, nossa resposta. Então, para que os vetores sejam paralelos, o A tem que ser 1,5, o B tem que ser 4,5. Essa é a nossa resposta final. Tá bom? Bom, agora sim, bora falar um pouquinho sobre base canônica. E aí, depois eu vou falar com vocês sobre direção entre dois vetores. Olha que ainda tem bastante coisa para a gente ver hoje. Mas tem tempo. Então vamos lá. Base canônica. Gente, digamos que eu pegue um vetor, tá? Um vetor qualquer. Vou chamar aqui de meu vetor U. É um vetor cujas coordenadas, sei lá, o x, o y. Tá aqui. Então, claro, qualquer vetor ele vai ter coordenada em x, coordenada em y. Isso aqui são números, tá? Então aqui pode ser 1, aqui pode ser 0, aqui pode ser 3, aqui pode ser 5, tanto faz. Agora, olha só. Digamos que eu queira escrever esse vetor de outra forma. Eu poderia escrever assim, ó, por exemplo, poderia escrever esse vetor como sendo esse vetor aqui, mais esse vetor aqui. Poderia fazer isso, sim ou não? Poderia, né? Só que, ó, como eu comentei com vocês, esse U de x e esse U de y são números, são escalares. Então, se eu quiser, posso escrever de outro jeito. Posso escrever assim, ó. Posso escrever U de x vezes 1 em 0, mais coordenada y vezes 0 em 1. Olha só, não mudei nada. Porque se eu pegar esse escalar e multiplicar com esse vetor, vai ficar isso daqui. Se eu pegar esse escalar e multiplicar com esse vetor, vai ficar isso daqui. Isso que eu fiz, eu posso fazer com qualquer vetor. Qualquer um. Então, ó, sempre que eu tenho um vetor assim, ó, o meu vetor é o vetor 3 em x, 2 em y. Aí, se eu quiser, eu posso escrever 3 vezes 1, 0, mais 2 vezes 0 em 1. Ó, qualquer vetor eu posso fazer isso, gente. Posso pegar aqui o vetor e ao invés de escrever ele assim, eu posso escrever ele assim. Tá bom? Mas assim, toda vez que eu escrevo dessa forma, sempre vão aparecer dois vetores aí, que vão ser os protagonistas. Quem são os vetores que sempre vão aparecer aqui?
é o vetor 1, 0 e é o vetor 0, 1. Então, sempre que eu fizer essa decomposição, sempre que eu pegar um vetor e escrever ele dessa forma que eu coloquei ali, que é essa forma aqui, sempre vão aparecer esses vetores aqui, o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Então, esses vetores que sempre aparecem, eu vou dar um nome especial para eles. Vou dar uma simbologia especial para eles. Então, para o primeiro, que é o vetor 1, 0, eu vou chamar de vetor I. Já para o segundo, que é o vetor 0 e 1, eu vou chamar de vetor J. Então, nesse caso, esses vetores aqui, eles sempre vão aparecer. Então, toda vez que você quiser escrever um vetor, você pode escrever esse vetor usando esses vetores I e J. Então, por exemplo, ao invés de eu escrever assim, ó, eu escrever U é igual 2 e 7, eu poderia escrever isso aqui como sendo 2 vezes I mais 7 vezes J. Tá? Ou seja, eu estou simplificando ali. Esses vetores I e J é o que nós vamos chamar de base. Assim, eu não vou entrar no mérito aqui da álgebra linear, mas base é quando você tem um conjunto de vetores que gera o seu espaço vetorial. Assim, a rigor é isso. A rigor não, assim, a grosso modo é isso daí. Então, o que eu quero dizer com isso é que usando esses vetores aqui, J, você pode escrever qualquer outro vetor do R2. Tá? Então, por isso que eles são uma base. E eu chamo eles de base canônica porque assim, é a base mais usual, é aquela base introdutória, que é usada várias e várias vezes. Por isso que a gente chama isso aqui de base canônica. Isso serve tanto para o R2 quanto para o R3. Então, no R3, você também consegue escrever qualquer vetor a partir de uma base canônica. Por exemplo, para o R3, ó, se você tiver um vetor V que tem 3 coordenadas, Vx, Vy e Vz, você pode escrever ele assim, ó, como sendo, vou escrever aqui embaixo, você pode escrever como sendo V de x vezes o vetor 1, 0, 0, mais V de y vezes o vetor 0, 1, 0, mais o V de z vezes o vetor 0, 0, 1. Aí, nesse caso, esse 1, 0, 0 eu vou chamar de I. Então, quem é o I? É aquele vetor que ele é 1 na primeira coordenada e 0 nas demais. Quem é o meu vetor J? Ele é 1 na segunda coordenada e 0 nas demais. E quem é o meu vetor, que agora eu vou chamar de K, né, IJK? Ele é 1 na terceira e 0 nas outras. Então, de novo, qualquer vetor, seja no espaço, seja no plano, você consegue escrever eles a partir da base canônica. Então, agora nós temos 2 jeitos de escrever um vetor. E você pode escolher se quer o jeito usual ou agora na forma aqui usando a base canônica. Tanto faz. É claro que depende da situação, é melhor usar um do que o outro. Então, vamos para cá agora para o slide. Olha só, então, agora nós já sabemos o que é a base canônica. Então, a base canônica é o conjunto desses vetores aí I e J. Você pode escrever qualquer vetor usando essa base. Não existe só essa base, tá, gente? Mas a base canônica é essa. Mas existem outras bases também. Mas isso vocês vão ver em álgebra linear. Então, essa aqui é a base canônica do R2. E essa daqui é a base canônica do R3, que a gente usa I, J e K. Agora, exemplo. Vamos aprender a escrever os vetores na base canônica. Então, se eu pedir para você... escreva para mim esse vetor aqui na base canônica. Como é que ficaria, gente? Ficaria π vezes I menos 2 vezes J. Tá aqui, ó. É a mesma coisa. É o mesmo vetor. Só que eu estou escrevendo de forma diferente. Mas é a mesma coisa. O segundo agora. Como é que vai ficar o segundo exemplo? 11I mais 0J mais raiz de 5K. Tá aqui, ó. Ah, professor, faltou o 0J. É porque quando é 0, você não precisa colocar. Tá? Não precisa, você não é obrigado a colocar. Então, pode escrever assim. E esse último aqui, gente, ó, esse último já está na base canônica. Eu quero que você passe agora naquela forma usual de vetor. Como é que ficaria? Menos 6, E. Tem certeza? Menos 6, E e 0. Agora, 0
menos 6 e o número de Euler. Tá? Por quê? Que eu sei que o 0 vem por primeiro, porque não aparece aqui o vetor I. Tá? Então ficaria assim. Deu para entender? Já consegue escrever certinho aqui na base canônica? Tá. Então é isso. Bora falar agora do último tópico, que é direção e projeção de um vetor. Então agora, a gente vai usar tudo que a gente aprendeu aqui hoje, que é ângulo entre vetores, a base canônica, para achar uma fórmula assim, mais geral para você obter a direção de um vetor. Então vamos lá. Então vamos falar de direção. Estamos chegando ao fim. Esse é o nosso último tópico de hoje. Então, vamos lá, direção de um vetor. Eu vou fazer no R2, aí depois você já vai entender para o R3 também. Então, para o R2, eu tenho aqui um plano. E aí, digamos que eu tenho um vetor. Esse aqui eu vou chamar de vetor U. Aí, digamos que eu te dei lá um vetor U, ele vai ter só duas coordenadas, uma coordenada em X e uma coordenada em Y. Aí, será que só com as coordenadas de um vetor eu consigo descobrir a direção do vetor? Ou seja, o que eu quero que você me diga é qual é a inclinação desse meu vetor aqui. É claro que, se você lembrar das suas aulas do ensino médio, por exemplo, você conseguiria descobrir esse ângulo usando a trigonometria. Faz o triângulo retângulo, você descobre tranquilamente, usando cosseno e seno. Mas agora a gente vai fazer de um outro jeito, que aí vai nos ajudar a ser mais, assim, geral nessa situação. Então, olha só, o meu objetivo é descobrir esse ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de ângulo θ. Isso é uma forma, né, de eu saber a direção do vetor. Porque se eu sei qual é esse ângulo θ, digamos que ele seja 30 graus. Aí qual é a direção do vetor? A direção do vetor é 30 graus com eixo x positivo. Isso é uma forma de eu descobrir. Tá? É uma forma de eu afirmar. Agora, para eu descobrir esse ângulo aqui, além daquela forma usual, usando trigonometria, triângulo retângulo, eu poderia fazer de um outro jeito, que é usando o ângulo entre dois vetores. Mas você vai dizer, ah, professor, mas eu só tenho um vetor aqui, que é o vetor U. Não tem problema. Eu posso pegar um outro vetor aqui. Só que esse vetor, eu vou querer que ele esteja em cima do eixo X. Então, por exemplo, posso pegar um vetor bem aqui, ó. Tá? Esse vetor aqui que eu vou pegar, pode ser qualquer vetor, desde que ele esteja em cima do eixo X. Esse vetor que eu vou pegar aqui, para achar esse ângulo, vai ser justamente o meu vetor I, que é o meu vetor 1 em X, 0 em Y. Aí você diz, professor, mas eu não poderia pegar qualquer outro vetor? Poderia. Poderia pegar o 2, 0, 3, 0, menos 1,5 e 0, poderia pegar. Mas eu vou escolher o vetor da base canônica, porque ele tem algumas características que vão facilitar aqui meu cálculo. Tá bom? Então, olha só, eu tinha o meu vetor U e eu queria descobrir esse ângulo aqui. O que eu fiz? Desenhei o meu vetor I, e agora, para eu descobrir esse ângulo, basta usar aquela fórmula do ângulo entre dois vetores, usando como base o vetor U e agora o meu vetor I. Tá? Aí, como é que vai ficar? Vai ficar assim, cosseno de θ é igual, aí eu já sei que vai ser o produto escalar entre os vetores dividido pelo produto das normas. Só que, gente, olha só, por que eu escolhi estrategicamente meu vetor I, ao invés de qualquer outro vetor ali em cima do eixo X? Porque, primeiro, quando eu fizer esse produto escalar, o que vai dar? Porque ó, o meu vetor U é isso daqui. E o meu vetor I, não te esquece que o meu vetor I, ele é o vetor 1 em X, 0 em Y. Então, quando eu fizer esse produto escalar, vai ficar U de X, né, a coordenada X de U, vezes 1. Então, isso aqui vai ficar U de X, mais isso aqui vezes 0. Aí vai zerar. Então, vai ficar só isso daqui. Aí já facilitou um pouco o meu cálculo. E embaixo vai ficar
norma de U e eu te pergunto, quanto é a norma de I? Faz aqui o cálculo. Quanto é que vai dar a norma? Vai dar 1. Ou seja, qualquer vetor da base canônica é unitário. Só você fazer o cálculo, raiz quadrada e tudo mais. Então, a norma de um vetor da base canônica vai ser 1. Então, aqui, ó, isso daqui vai dar 1. Então, olha que sobrou isso daqui e isso daqui. Então, por exemplo, se eu quero descobrir esse ângulo θ, então o ângulo θ vai ser o arco cosseno, vou escrever assim, ó, cosseno de menos 1, da minha coordenada x do vetor dividido pela norma dele. Tudo bem? Então agora, se eu te der um vetor e te pedir a direção dele, como é que você vai descobrir a direção dele? Você pega a primeira coordenada dele e divide pela norma. O arco cosseno disso é esse ângulo aqui. Aí, digamos, deu 40 graus. Aí, então, qual é a direção dele? Ele forma um ângulo de 40 graus com eixo x positivo. Aí você pode dizer, professor, mas eu não poderia dar a direção dele a partir do eixo y, se eu quisesse? Poderia. A gente poderia, ó, ao invés de usar esse ângulo aqui, a gente poderia usar esse ângulo aqui. Posso chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, por exemplo. Aí, então, eu poderia dar a direção a partir desse ângulo alfa. Eu posso dizer assim, esse meu vetor U, ele forma um ângulo de 30 graus com o eixo y positivo. Mas, para isso, eu não vou usar o meu vetor I. Ao invés disso, eu vou ter que usar o meu vetor J, da base canônica. Lembrando que o meu vetor J é o vetor 0 e 1. E aí eu consigo descobrir, então, esse meu ângulo alfa aqui, usando o mesmo raciocínio. Só que ao invés de usar o vetor I, eu vou usar o vetor J. Fazendo isso, a gente consegue obter que o meu alfa ele é igual ao arco cosseno, só que agora, da minha coordenada de y, em y, dividido pela norma. Deu para entender, gente? Então, interessante, né? Porque agora a gente está juntando tudo que a gente aprendeu hoje. Então, estou pegando agora a base canônica e eu consigo achar, então... Na verdade, assim, o que a gente está achando é o ângulo que o meu vetor forma com os eixos principais. Com o eixo x e eixo y. É isso que a gente está fazendo. Só que usando os vetores da base canônica. Aí, o mesmo, claro, a gente pode fazer com um vetor do R3. Então, ó, aqui, se o meu vetor, vou chamar aqui de vetor V, ele tem 3 coordenadas, para achar os ângulos, por exemplo, se eu quero achar o ângulo que o meu vetor V forma com o eixo x, bora dizer que esse ângulo é θ, então já sei que o θ é igual ao arco cosseno da minha coordenada x sobre a norma. Se eu quero achar o ângulo que ele forma com o eixo y, aí você já sabe, é o arco cosseno da minha coordenada y sobre a norma. E se eu quero achar o ângulo que esse vetor forma com o eixo z, vou dizer que esse ângulo é o beta, então vai ser o arco cosseno da coordenada z sobre a norma. Tá? Então pronto, agora você pode pegar e descobrir o ângulo que um vetor forma com qualquer eixo principal, seja x, y ou z, usando apenas as informações do próprio vetor. Eu só estou pegando a informação do próprio vetor, depois tirando o arco cosseno. Aí eu acho esses ângulos. Alguém tem alguma pergunta? Deu para entender o que a gente fez aqui agora? Tá? Então, se alguém te perguntar qual é a direção, você vai escolher. Eu vou dar a direção em relação ao eixo Z, em relação ao eixo... Você escolhe o ângulo que você quer descobrir. Vamos lá. Então, está aqui. Então, primeiro a gente fez a direção no plano, que é aquelas fórmulas ali que a gente já colocou. A gente usou o vetor I, depois a gente usou o vetor J também, para achar esse outro ângulo que aparece aqui em cima também. E, por exemplo, no R3 é o mesmo raciocínio, né? Você tem aqui o vetor V, você consegue descobrir o ângulo que ele forma ou com o eixo X, que é o eixo vermelho, ou com o eixo verde, que é o eixo Y, ou com o eixo Z, que é o eixo azul. Basta você usar os vetores da base canônica, I, J e K, e utilizar a fórmula do ângulo entre esses vetores. Bom, para terminar de vez agora, eu só vou falar um pouquinho sobre isso daqui, ó, projeção de um vetor.
Nós temos 13 minutos, e aí é tempo suficiente para a gente terminar o conteúdo de hoje. Aí depois disso, se der tempo, eu faço um exercício. Se não, a gente deixa o exercício para a próxima aula. Ó, então hoje foi muito sobre ângulo, né? Ângulo entre vetores. Mas pelo menos foi uma aula completa dessa parte. E agora nós vamos ter mais uma demonstração. Mas pelo menos é a última de hoje. Projeção de um vetor. Olha só, digamos que eu tenho um vetor U, vou colocar aqui o vetor U, e eu tenho bem aqui um vetor V. Vamos fazer aqui no quadro agora. Olha só, gente, digamos que você tem um vetor U e você tem um vetor V. Digamos que por algum motivo você queira projetar o seu vetor U em cima do vetor V. Eu sei que isso não é o normal para a gente, porque assim, normalmente o que a gente faz? Se eu tenho um vetor aqui, pensa no vetor no R2. Se eu quero projetar ele, normalmente eu projeto ele onde? Nos eixos. Né? Ou seja, normalmente eu projeto o meu vetor U em cima do eixo X, pego essa projeção aqui dele, ou eu projeto ele em cima do eixo Y. Aí eu uso esse outro vetor. Aí a soma dessa projeção mais essa projeção vai voltar para o meu vetor U. Isso é o normal que a gente costuma fazer. Mas nem sempre você quer projetar um vetor em cima dos eixos principais. Às vezes você quer projetar um vetor em cima de um eixo secundário. Sei lá, você pega, ao invés de pegar aqui, ó, o eixo X e eixo Y, você faz o eixo X' e o eixo Y'. Isso que acontece na engenharia muitas vezes. Você está falando de esforços. E nesse caso, que agora a minha inclinação mudou, eu não quero mais projetar esse meu vetor em cima do eixo X, quero projetar em cima do eixo X'. Como é que eu faço? Aí porque a gente vai ver agora. Então, vamos apagar aqui. E digamos que eu quero, então, projetar o meu vetor U em cima de um vetor V, e não em cima de um eixo principal. Então, olha, o meu objetivo é achar esse vetor bem aqui, ó. Ou seja, o vetor aqui que na projeção vai formar um ângulo de 90 graus. Esse vetor aqui, eu vou dar um nome especial para ele. Vai ser vetor projeção de U sobre V. Perceba que eu coloquei o V aqui embaixo. Então, isso daqui é o vetor projeção do meu vetor U sobre o meu vetor V. E aqui eu vou tirar, né, algumas informações desse meu desenho. Bom, a primeira informação desse meu desenho é que, se você reparar, esse novo vetor projeção, ele é paralelo ao vetor V. Sim ou não? Sim, né? Então, a primeira informação é que o meu vetor projeção, esse vetor amarelo, ele é paralelo ao meu vetor V. Então, eu posso escrever, nós aprendemos hoje, que esse meu vetor projeção de U sobre V, ele vai ser um escalar, que eu vou chamar de lambda, vezes V. Ou seja, esse vetor projeção é múltiplo desse meu vetor V. Poxa, bacana, que bom. Mas assim, essa aqui é a minha expressão final? Só que falta eu achar quem é o lambda. Como é que eu acho esse lambda? Como é que eu acho esse escalar que vai me dar a projeção? Então, a partir de agora, o meu objetivo é achar esse lambda aqui, ó, uma fórmula para esse escalar. Aí, para isso, eu vou utilizar o ângulo entre os vetores. Então, para eu achar uma fórmula para esse lambda, eu vou utilizar o ângulo entre os vetores. Bom, quando eu falo de ângulo entre vetores, a primeira fórmula que vem na sua cabeça é a que nós aprendemos hoje. Ou seja, você já sabe que cosseno desse ângulo vai ser igual ao produto escalar entre os vetores, U e V, dividido pelo produto das normas. E não tem problema, guarda essa informação, ela vai ser útil para a gente. Só que, além disso, eu poderia, se eu quiser, olhar para esse meu triângulo retângulo aqui que eu formei, ó, quando eu coloquei aqui a projeção. Olhando para esse triângulo retângulo, eu consigo usar também a relação do cosseno nele.
Aí como é que ficaria nesse caso? Então, ó, por outro lado, eu sei também que o cosseno de θ vai ser cateto adjacente, ou seja, a norma desse vetor aqui vai ser a norma do meu vetor projeção, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é a norma de U. Então, ó, eu já sei que o cosseno desse ângulo é igual a essa fração, mas também é igual a essa fração aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou igualar esse de cima com esse de baixo. Aí vai ficar como? Vamos ver. Vai ficar isso daqui, só que lembra, quem é a projeção de U sobre V? É lambda V. Então vai ficar assim. Vai ficar norma de lambda V dividido pela norma de U igual a essa expressão aqui. Igual ao produto escalar dividido pelo produto das normas. Aí, ó, posso simplificar a norma de U com a norma de U. Esse lambda, que é o que eu quero descobrir uma expressão para ele, eu posso tirar da minha norma. Aí vai ficar módulo de lambda. Vai ficar módulo de lambda vezes a norma de V igual ao produto escalar dividido pela norma de V. Agora eu só vou isolar esse lambda. Aqui, gente, nesse caso, eu posso assumir, pelo meu desenho, que meu lambda é positivo. Tá? Porque eu já estou assumindo que a projeção aqui vai estar no mesmo sentido. Não tem problema, eu não estou pensando em generalidade com isso. Só para eu tirar mesmo aquele módulo dali. Então, ó, aqui vai ficar lambda igual ao produto interno dividido. Essa norma vai passar dividindo. Então, vai ficar norma de V ao quadrado. Só que norma de V ao quadrado é o produto interno de V com ele mesmo. Então, vai ficar lambda igual ao produto escalar de U com V dividido pelo escalar de V com V. Pronto. Achamos uma expressão para lambda. Então, se eu quero achar a projeção de um vetor sobre outro, basta eu jogar nessa fórmula aqui. Só que não é só isso. Isso aqui é só para eu descobrir o lambda. Depois que eu descubro o lambda, aí eu multiplico por V. Ó, então, porque aquela expressão vai me dar um número, não vai me dar um vetor. Né? Lambda é um número, é um escalar. Então, quando eu jogar isso daqui vai me dar um número, vai dar 2, por exemplo. Agora, eu pego esse 2 e multiplico com V. Aí, esse vai ser a minha projeção. Tudo bem? Então, gente, vamos lá. Deixa eu ver se tem tempo de fazer um exercício. Ó, tem. Então, ó, exercício. Vamos calcular uma projeção que ele dá aí pra gente. Ó, calcule a projeção do vetor U sobre o vetor V. Então, ele me dá o vetor U é o vetor I mais 2J. O meu vetor V é o vetor 3I mais J. Vamos lá. Ah, pessoal, não gosto de escrever assim na base canônica, gosto de escrever daquele jeito tradicional mesmo. Tá, tudo bem, vamos escrever, né? Então, aqui vai ser o vetor 1 em x, 2 em y. Aqui vai ser o vetor 3 em x, 1 em y. Ele quer a projeção do vetor U sobre V. O primeiro passo é calcular o lambda, calcular aquele escalar. Então, ó, o meu lambda ele vai ser produto escalar de U com V dividido pelo escalar de V com ele mesmo. Então, vamos lá. Escalar de U com V vai ficar 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 1, 2. Dividido. Escalar de V com ele mesmo vai ficar 3 vezes 3, 9, mais 1 vezes 1, 1. Em cima vai dar 5, embaixo vai dar 10. Simplificando, isso aqui dá 1 sobre 2. Achei o meu lambda. Quem é o meu vetor projeção? Isso aqui já é um vetor? Não, isso aqui é um número. Então, quem é meu vetor projeção? Então, ó, resposta, o meu vetor projeção de U sobre V é simplesmente eu pegar esse lambda, que é meio, e multiplicar com V,
que é esse vetor aqui, ó, 3 e 1. Aí eu posso fazer essa conta aqui. Então vai ficar 3 dividido para 2, posso escrever assim, ó, é 1,5. 1 dividido para 2 é meio. Esse vetor aqui é o meu vetor projeção. Você fala, nossa, pessoal, agora ficou até mais fácil, né? Parecia que era algo difícil, mas na hora na prática, realmente, na aplicação é algo bem simples. Basta você lembrar das fórmulas. Vamos só desenhar isso daqui agora. Só para a gente entender o que está acontecendo. Então, ó, eu vou desenhar aqui o vetor U. O vetor U, ele é 1 em x, 2 em y. Então, vou colocar 1 aqui. Colocar o 2 aqui. Então, vou achar esse ponto. E esse daqui é o meu vetor U. O meu vetor V é 3 em x, 1 em y. O 3 está aqui. Então, vou fazer aqui. Esse daqui é o meu vetor V. E quem é o meu vetor projeção? É o vetor 1,5 em x, meio em y. Então, vem aqui, ó. Onde é que está 1,5? Está bem aqui. Isso aqui é 1,5. E onde é que está meio? Meio está por aqui. Então, vai dar mais ou menos bem aqui. Então, esse daqui é o meu vetor projeção. Perceba, ó, que se eu puxar aqui, de maneira perpendicular, vai dar certinho nesse meu ponto. Então, essa daqui é a projeção do meu vetor U sobre o vetor V. Deu para entender geometricamente também? Então é isso. Ó, eu sei que hoje teve muita demonstração, tá? Eu sei que vocês gostam, né? Mas em outras aulas não vai ser sempre assim. Mas hoje até que foi interessante, essas demonstrações são importantes para a gente. Preciso que vocês estudem, não faltem a aula de sexta-feira, porque apesar de não ter prova, você vai resolver muitos exercícios importantíssimos. E a gente vai se ver novamente na segunda-feira. Então é isso. Obrigado pela presença e até mais.